bem-vindos a mais um episódio de podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos hoje com um episódio novamente especial e hoje é uma querida que eu tive o prazer de trabalhar e o prazer de aprender muita coisa. Aline Ramalho, bem-vinda, Aline. Ela é uma... Nem sei explicar tanta coisa que ela faz. Eu não sei o tempo que ela acha para fazer tudo isso, porque eu me perco no tempo. Mas ela gosta muito de ciência e ela trouxe para a vida dela e, graças a Deus, para os pacientes dela, ela trouxe a oportunidade de prevenir lesões por pressão. Então, hoje, onde ela trabalha, na instituição que ela trabalha, ela é especialista que lida com isso. E ela teve resultados muito bons. A partir do momento que ela enxergou que os pacientes e que a instituição precisava falar sobre prevenção. Mas hoje o assunto é lesão por pressão e DAI. Ela muito bem vai saber falar sobre isso. E eu vou deixar ela se apresentar, porque, gente, acho que passa da minha mão tudo que ela é. E mais, Maria vai... Deixa. Bom, primeiro a gente agradece muito a Aline Ramalho. Nós já queríamos você há muito tempo aqui no nosso Sofá da Fama. Então, assim, foi um prazer te conhecer. É muito bonito, assim, ver essas meninas novas, né, com essa pegada. Adorei assim. o nova. Viu? E o bom que a gente acredita. A gente acredita, né? Não, mas de fato, assim, conhecendo a sua história, é emocionante até, né? Porque, assim, tem tanto pessoal nessa faixa de vocês que estão perdidos na vida, né? Que, tipo, você não sabe até hoje, não sabe da casa dos pais. Já saiu olhando da casa dos seus pais? Né? Que, enfim, não tem rumo, né? E você é uma menina totalmente inovadora, tá? Então, assim, na nossa conversa a gente percebe que você também, como muitas meninas que sentaram aqui, saiu da curva, né? Então, você, talvez a missão, né, mas você buscou, dentro da instituição, dentro da sua carreira, da construção que você fez, fazer uma coisa diferente que ninguém faz. Então, muita gratidão que você está aqui com a gente. Parabéns pela inovação, pela iniciativa, pela determinação, porque a gente sabe, né, que não é fácil. A gente está trazendo aqui várias histórias maravilhosas, uma melhor que a outra. Inspiradoras. Muitos. E a gente vê que nada acontece instantaneamente, né? Como a gente pensa, ou a gente se frustra, tá demorando. Então, assim, eu acho que nesse pouco tempo aqui que você é tão novinha, você construiu tanta coisa, né? E vai construir muito mais. Então, a gente quer te conhecer um pouco melhor. Você trabalha com uma coisa diferente que na realidade, você tem um privilégio de poder dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento para prevenir. Né? Então, acho que isso é uma evolução da espécie, né? Poder prevenir é o melhor dos terrenos, o melhor dos cenários que a gente pode ter. Então, que privilégio você poder usar o seu tempo para isso. Sorte dos pacientes, sorte nossa, né? Que te conhecemos, que sabemos que podemos contar, né, com o seu trabalho, com o seu intelecto. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Bom, eu sou enfermeira estomaterapeuta, formei tem uns 10 anos, imagino. Tu é velha. Tem uns 10 anos de formado na estomaterapia, 9 por ali. Eu, pensando em formação, né, sou especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente, oncologia, então sempre gostei de coisas não muito simples, né, quando eu me formei eu gostava de oncologia pediátrica, queria ser oncologista pediátrica, adorava, então nunca gostei de coisa muito simples, e aí ao longo do tempo fui evoluindo, enfim, fui indo para estomaterapia, e diferente da maior parte dos estomaterapeutas que são apaixonadas por feridas, eu gosto, mas eu fui descobrindo coisas que eu gostava ainda mais, né? Então eu encontrei na prevenção, na gestão, em olhar para dados, projetos de melhoria, o cerne da minha profissão. Eu falei, nossa, é isso que eu gosto, é o que eu quero fazer mais, aprender mais, implementar mais. Acho que diferente de todo o restante na estomaterapia, que óbvio precisa de muita ciência, quando a gente vai olhar para dados, para projetos, estratégias, a gente consegue, a cabeça borbulha, né? Acho que, obviamente, estomaterapeuta de natureza já é mais criativo, né? Precisa, estomaterapeuta, enfermeiro, né? Enfermeiro, né? Enfermeiro já é bastante criativo.
Mas eu acabei indo para um lado de criatividade, pensando em melhoria da qualidade da assistência, melhoria do cuidado. Eu brinco que eu sou estomaterapeuta mais Nutella, assim, né? Porque as estomaterapeutas mais raízes, né? A Carol sabe, né? A Eliane, que trabalha comigo a vida inteira. Eu brincava com ela, que se meu pai tivesse uma ferida, quem ia tratar ia ser ela. Não, porque ela é estomaterapeuta real, assim. Das raízes. Raiz. Ao longo do tempo eu fui me encontrando melhor e me desenvolvendo. Meu pai teve uma lesão, eu sempre brinquei com isso, ele teve uma lesão por agressão, a Carol sabe. E consegui cicatrizar, mas deu certo. Mas eu sempre brinquei que eu não sou a pessoa a louca das feridas, não. Mas você gosta que não tenha ferida. Exatamente. Então aprendi a gostar disso e a falar sobre isso. A sua missão é que não exista, né? Você é contra um mundo sem feridas, isso, né? Deus abençoe. Mas além disso, você é membro de trocentos sociedades, trabalha na Sobest, que mais? Pode falar. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Como é que você foi para a enfermagem? Eu fui para enfermagem, não tem uma história bonita sobre isso, poética. Não é que não é bonito, mas não é poético. Eu tinha 16 anos, né? Na época do vestibular. Então, acho que poucas pessoas têm histórias muito poéticas. Às vezes querem olhar para um lado mais poético, mas com 16 anos, eu só me lembro que eu gostava muito de biologia. E aí eu fiz lá biológicas. Eu lembro que eu coloquei fisioterapia, nutrição e enfermagem. E aí foi enfermagem que deu e eu entrei. Tanto que minha mãe, por muitos anos, achava, nossa, que essa menina, porque eu sempre fui meio atrapalhada, né? Ela sempre falava, gente, como vai ser essa menina no hospital? Não vai vingar, não vai vingar. Certeza que era esse o pensamento. Mas aí eu fui me encontrando e falando, caramba, eu acredito muito em Deus, eu tenho certeza que Deus sabia. Foi te encaminhando. Foi me encaminhando. Mas não é uma história, minha vocação por amor da vida inteira. Não é bem assim. Não, tem uns malucos que sentam e falam que gostam de cheiro de hospital, né, Carol? Eu de pequenininho eu entrava no hospital e sentia o cheiro e falava, eu quero entrar por aquela porta. Eu não quero entrar pela porta normal, eu quero entrar pela porta que todo mundo entra, de branco, sabe? Até hoje. E eu adorava aquele cheiro. Meu pai ou minha mãe, quando me levava, falava assim, como pode gostar desse cheiro? Olha, essa é uma pessoa que tem uma história bonita pra contar, né? Gostava do cheiro. E o meu, acho que é pior. Eu gosto da comida do hospital. Ai, meu Deus do céu, gente. É verdade. Aí a minha história vai ficando mais sem graça ainda, né? Poxa vida. Acho que você vê que você é uma pessoa normal, viu? Você não é atrapalhada, não. Pode ser. Então eu fui meio que nesse caminho, assim. Todo mundo meio duvidando de será... E aí as coisas foram se encaixando. E acho que até quando eu entrei, eu ainda tinha uma insegurança muito grande de... Gente, será que realmente é pra mim? Será que eu vou conseguir pegar uma agulha sem me furar? E aí depois você vai amadurecendo também, e aprendendo mais sobre a profissão. E aí você fala, caramba, é isso mesmo que eu queria. E eu fui super feliz na oncologia, apaixonada pela oncologia. Até hoje, eu sou muito apaixonada. Eu deixei de trabalhar num hospital oncológico por condições gerais ali, né? Aí você olhava para um hospital, era um hospital público, eu estava em um hospital privado, que tinha plano de carreira. Aí eu acabei preferindo ficar. Mas você já passou no concurso? Não, era um hospital público. O ICESP é um hospital público gerido pela Fundação Faculdade de Medicina. Então era um hospital público, mas que a gente não via tanto plano de carreira, o salário na época era um pouco menor. Enfim, aí quando você olhava para uma instituição que tá entre uma das melhores do país, que não sei o quê. Então isso acabou pesando, mas eu amava trabalhar lá, assim, trabalhar em um hospital oncológico. Mas quando você foi para onde você estava, você foi para oncologia. Fui, mas aí eu trabalhava no transplante. Nossa, que aí que delícia. Bem diferente né? De unidade oncológica. E eu fiz o aprimoramento no Einstein, né? Quando eu me formei, eu fui para lá. E aí eu brinco que lá eu aprendi a oncologia de mentirinha, né? A oncologia em que a maior parte dos pacientes tem todo o diagnóstico precoce. Eu vi uma ferida tumoral em 2 anos que eu estive lá. Então, assim, em comparação do ICESP, é só atravessar a rua que você vai encontrar pelo menos uns 2, 3 pacientes. Realidades totalmente diferentes. Disparidade social, super importante, que o câncer grita na cara de todo mundo, né? Na pele. A gente sente na pele isso, né? Então, acho que e, por outro lado, é a dor e a delícia, né? De que lidar com uma pessoa carente, com um diagnóstico muitas vezes tardio, em uma instituição muito boa, porque lá imagino que seja ainda, uma instituição muito boa, que tinha todos os recursos, embora seja um hospital público, que tem
tem processo bem instalado, tem especialidade. Profissionais excelentes. Então, assim, lá pra mim era incrível. Eu saí mesmo por conta porque a gente precisa evoluir, né? Muitas vezes aonde você tá não vai te permitir isso. E que bom que você saiu, porque você pôde crescer. Eu nem imagino que se faz 10 anos na estomaterapia, você cresceu em 5. Voou. Foi rápido mesmo. E aí nesse hospital, que é um dos melhores hospitais do mundo, de fato, né? Você também tem a oportunidade de estar num hospital com uma tecnologia, com os melhores profissionais. E aí você foi para estoma, ou você já era estoma? Não, eu não era. Aí eu fui pro transplante de medula, comecei a trabalhar lá, comecei a cuidar de criança com GVHD de pele. E aí é isso, né? Um grande queimado. E aí eu fui aprendendo ali. Aí teve uma oportunidade de ser referência em feridas. Enfermeiro referência, que a gente fala lá no Círio, né? E aí eu fui convidada. Tem representantes de várias unidades. A minha coordenadora no TMO não tinha ninguém, porque quase não tem ferida. Mas era numa época bem que tiveram alguns GVHDs mais graves de pele. E ela falou, Aline, você gostou? Quer ir? Eu falei, quero. Aí eu fiz o curso. E aí, quando eu fui convidada para fazer esse horário estendido, eu nem tinha especialização ainda. Aí eu comecei a fazer especialização. Então, eu tô no mundo da estomaterapia há quase 10 anos, mas estomaterapeuta um pouco menos. E aí eu fui despertando interesse. Não foi nada muito planejado, assim. Não foi, eu planejei estar. Não, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, te dando caminhos, né? O caminho foi se abrindo mesmo, né? Mas você foi convidada para ir para esse atendimento estendido, talvez com algumas características suas já, da sentida, a parte da ciência. Eu gostava bastante. Acho que tinha uma característica que chamava a atenção da gestão anterior, que eu sou bastante resolutiva, né? Pessoa que vai fazendo, assim. Então eu fui resolvendo as coisas e ela foi gostando do meu trabalho. Eu sempre me lembro que a primeira coisa que eu ganhei foi um trabalho que era para fazer um folder de orientação de prevenção de lesão por pressão. E para mim foi o maior presente. Hoje a gente brinca que é super difícil engajar as pessoas, né? A geração mais nova, você pede para fazer alguma coisa que não está dentro do escopo e dificilmente você consegue. Exatamente. E pra mim, aquilo foi um presente. Nossa, ela confiou a mim desenvolver aquilo. Então, acho que a gente também tem essa coisa de construir o caminho que a gente quer trilhar, mesmo de forma não planejada, né? Então, você vai vivendo, vai aceitando os presentes que a vida te dá e você vai levando, né? Aproveita. E que às vezes não parece, às vezes, e até acho que é um olhar, né? Pra quem é um estomaterapeuta mais novo, um enfermeiro, às vezes não acha, aquilo parece que é um trabalho, né? Mas você não tem um peso, mas você não tira o que pode ser incrível, né? Exatamente. Olha, se eu olhar a primeira coisa, eu nem tinha parado pra pensar, a primeira coisa que eu executei na estomaterapia, assim, de produto, foi um folder de orientação de prevenção de lesão por pressão. Quando eu nem mal sabia o que era lesão por pressão. Então, acho que também é a coisa do quanto a gente aproveita as oportunidades e vai criando oportunidade ao longo do tempo. E nem sempre planejado, né? Não, planejei isso. Não, você vai... Mas é uma fala bem importante, porque a gente faz planos, né? A gente tem que planejar. E a gente meio que se limita e se frustra quando não sai o nosso plano. Só que a gente cria as oportunidades, que às vezes a ideia inicial nem era aqui onde ia te levar aonde você está hoje. Sim. Né? Daí esses caminhos te levaram para as várias sociedades que você tá. E na verdade, você tá em sociedades que falam sobre lesão por pressão, né? E foi a oportunidade que essa sua caminhada dentro da instituição de pensar nisso, óbvio, você foi se capacitando para isso, que te levou a essas sociedades. Então hoje você faz parte da NPIP, WOCN, SOBEST, tem mais? Só Só é bastante coisa aqui. A professora Paula, qual que é? A professora Paula é minha orientadora do doutorado e ela também participa do grupo de trabalho da NPIP. A NPIP é o painel americano de prevenção e tratamento de lesão por pressão. Eu já participo das atividades da NPIP como ouvinte, né? Desde 2018, que foi o primeiro congresso que eu fui lá nos Estados Unidos e tal. E aí foi evoluindo. E a SOBEST, ela participa do guideline, né? Da revisão do guideline. E aí eu fui uma das indicadas para apoiar na revisão. Então, na verdade, começou com um projeto anterior, que era para discutir superfícies de suporte, que eles me indicaram por eu já estar estudando essa linha, pesquisando. Eu comecei a participar desse grupo e agora estou na revisão do guideline. A WACN é a... Da WACN eu estou em um grupo de trabalho de gastrostomia, é mais diferente. Sim. Então, nossa, que... É sobre isso, né? Sobre...
aproveitar as oportunidades. Eu vi uma chamada pública para participar de um grupo de trabalho. Que legal. Eu trabalho pouco, eu tô com pouca coisa para fazer. Por que não mais? Por que não mais uma coisa? E não sou a pessoa da gastrostomia, mas eu gostaria de aprender sobre. E aí eu vi que era uma oportunidade. Tem um grupo de trabalho com as enfermeiras americanas, que eu preciso falar para elas falarem devagar, porque senão meu tradutor não tá traduzindo direito, para elas terem calma. E um grupo de trabalho de 6, 7 pessoas, então você aprende um pouco mais, né? Eu tenho a oportunidade de perguntar como elas fazem lá, não só de discutir gastrostomia. Então, e posso falar, gastrostomia você também consegue prevenir lesões. Sim, não. Um dos tópicos foi lesão por pressão relacionada a dispositivos por conta da gastrostomia, MASD, dermatite na pele, perigastrostomia. Então, eu também levo isso. E eu sou estomaterapeuta, então tudo isso está dentro da interface. Eu, até hoje, né? Tento me manter atualizada em estomias, em feridas, enfim. Então, é pensar na oportunidade. Friamente, não é o meu objeto de estudo, mas eu tô aprendendo, já aprendi. Tô fazendo revisão sistemática com elas. Aprendi um dispositivo que eu não conhecia. E trazendo trocas, né? Eu sou a única de fora dos Estados Unidos lá. Legal. Nossa, cara que de pau, legal. né? Cara, com inglês bem the books on the table. Eu ia te perguntar o seu inglês, então. Você nesse meio caminho, você fez inglês, do inglês, ou foi na... Não? Foi aprendendo com os... Indo pra fora. Assistindo Netflix. Assim, não meu inglês... Eu tô aprendendo coreano com Netflix. Meu inglês é bem de sobrevivência, então eu falo, não falo inglês, preciso de alguém para intermediar, mas eu sou cara de pau. Pois é, então, que se eu precisar me comunicar, eu vou me comunicar, vou fazer mímica. E todo mundo vai se entender e tá tudo certo. Talvez não, mas aí você tenta outro recurso. Mas hoje a gente pega o celular, já lembro que conversei assim com o chinês. E conversava, mostrava pra ele, ele me respondia, a gente se entendeu, deu tudo certo. Mas, então vamos focar, agora vamos pro nosso foco. DAI e lesão por pressão. Explica pra gente Diferença, né? Explica o que é a DAI, lesão por pressão, como elas se manifestam e por que a gente precisa entender que elas podem trazer o mesmo problema, elas são diferentes, as formas da gente enxergar elas, porque hoje ainda tem muita avaliação de DAI como lesão por pressão, e isso entra no indicador. E o indicador de lesão por pressão grande na instituição é o indicador da falha de assistência, né? Então, vamos falar sobre tudo isso. Vamos. Acho que assim, a primeira coisa é que a gente tenta muito colocar caixinhas, né? Hoje a gente tá numa onda de pôr caixinhas. E os dois são problemas que vão impactar na vida do paciente. Muda o nome, mas o problema continua existindo. Exatamente. Obviamente que é importante você entender melhor e diferenciar, porque pode ser que os fatores sejam diferentes. Mas muitas vezes as duas coexistem, né? Coabitam no mesmo espaço de tempo. Porque um paciente que usa fraldas, que tem incontinência, ele com certeza tem pressão na região. Não dá pra dizer que não tem. Obviamente pode ser ela o grande vilão, ou pode ser a umidade o grande vilão. Mas acho que a primeira... Ou os dois grandes vilões que coabitam ali aquele mesmo ambiente. Acho que a primeira coisa é que, etiologicamente, elas são coisas diferentes. Então, a lesão por pressão é a antiga escara do povo. Antiga escara, úlcera de pressão. Vamos só ajustar um termo, que eu ainda vejo muita gente pondo LPP. Mas mudou, né? Já mudou, já tentei explicar para um monte de gente, mas tá difícil, que é LP. Mas tem uma explicação que no português, esse D, ele não abrevia. Então é por isso que não é LPP. Então é a mesma coisa que estomia. Por que algumas pessoas falam ostomia e outras estomias? O ideal correto é estomia. Porque ostomia tem um problema de grafia na norma da língua portuguesa. Então é mais por coisas de norma de língua portuguesa que a gente foi ajustando o termo. Exatamente. Mas é isso, tá. E então, aí, LP, lesão por pressão. Então tiraram os dois PP por causa por esse motivo, isso, então. Porque não é lesão por. Esse por a gente não abrevia. Então é LP. Entendi. Idealmente. Isso mudou quando? Isso desde que mudou para lesão por pressão era para ser
é LP, por conta da questão da grafia. Tá. Então, na tradução do guideline, na tradução da atualização de nomenclatura em 2016, já foi traduzido como LP. É que aí algumas revistas ainda publicam como LPP, e aí indo na tendência de UPP, que as pessoas usavam, que também era a mesma coisa que era para ser UP. Enfim, aí tem muita gente que ainda usa LPP. A gente tenta reforçar que é LP. E que a gente consegue. É melhor usar lesão por pressão e não úlcera, porque é o termo mais adequado. Enfim. Tá. Mas pensando em etiologia, a lesão por pressão é uma lesão que acontece geralmente em proeminência óssea, mas também pode estar relacionada a dispositivos. E ela tem como agente etiológico a pressão combinada com cisalhamento. Fricção e cisalhamento. E influenciada pela umidade. Pode ser influenciada pelo microclima. Então, a gente está falando que é uma lesão que acontece na proeminência e a pressão é o grande vilão. Só que tem coisas que pioram, né? Então, pressão combinada com fricção, que aí vai gerar cisalhamento. A pressão, fricção, cisalhamento combinado com microclima. Então, é uma lesão meio psicossomática, né? As coisas vão somando ali. A dermatite associada à incontinência, ela é um processo inflamatório que acontece decorrente da pele em contato com umidade. A umidade de origem de efluentes, né? Urina e fezes, porque a gente está falando de dermatite associada à incontinência. Basicamente, se a gente pensar didaticamente, é fácil de separar. Então, a causa é urina e fezes, é DAI, a causa é pressão, é lesão por pressão. Só que na prática, foi como eu comentei, esses fatores de risco, eles coexistem. Muitas vezes o paciente com incontinência tem também um tempo prolongado sob uma mesma posição e que vai aumentar o risco de ter uma lesão por pressão. A literatura fala que muita lesão por pressão, uma grande parte das lesões por pressão começaram pela DAI. Acho que aqui um dos insights a DAI é um processo inflamatório da pele. Então, ela geralmente é uma lesão superficial. Então, ela pode ter um início súbito, mas ela vai ter uma delimitação sinais, né? Ali mais superficial. A lesão por pressão, não necessariamente. Ela pode já começar grave, como uma lesão tissular profunda. Ela pode evoluir para estágios profundos, como estágio 3 e 4, que tem até exposição óssea. Sim. Então, essa é a grande variação, assim, essa é a grande pegada da diferença, porque o prognóstico é muito diferente. A DAI tem prognóstico mais positivo, a lesão por pressão pode evoluir para coisas muito mais complexas, né? Mas muitas vezes uma DAI que é superficial abre porta para o desenvolvimento de uma lesão por pressão até porque é o mesmo ambiente, né? Exatamente, é o mesmo local. O mesmo local. Área, né? E a DAI é a famosa assadura, né? Isso, popularmente falando. Famosa assadura, dermatite de fralda. Então, hoje o termo mais adequado que se recomenda é dermatite associada à incontinência, mas é isso, é a assadura. Então, é uma lesão que tende a ser mais superficial, mas que abre portas para o desenvolvimento de outra, né? E a gente tem muito na cabeça, eu me lembro que eu tive uma oportunidade de conversar com o professor Dimitri Bikman, que é um dos pesquisadores dessa área, e a gente falando muito sobre diagnóstico diferencial. E aí ele me falou uma frase que eu não esqueço, que é isso, que a gente tem muita mania de querer dizer ou tem uma coisa ou tem outra. Isso é um grande erro. Obviamente que para indicadores. E é isso, foi o que a Carol falou. Da lesão por pressão é um indicador que reporta para a Anvisa, é notificação compulsória. Mas é um dano tanto quanto a dermatite, né? Então, às vezes a gente fica querendo brigar, mas na verdade defender um negócio que nem é defendível, né? E aí ele trouxe isso, Aline, muitas vezes elas coexistem, porque você tem incontinência, as duas juntas. Elas estão existindo as duas juntas. Então você pensa de indicador que você quer tirar de um e pôr no outro, na verdade tem que contar nos dois. Exatamente. É que tem muita instituição ainda que só tem o indicador de lesão por pressão, né? E aí quando a gente vai abrir o indicador, muitas vezes, lógico, elas coexistem, então é o que você falou, eu tenho associado, então eu posso, por exemplo, hoje eu estou numa instituição aonde eu tenho muito paciente acamado. A maior parte dos pacientes, eles são acamados. E eu tenho... E aí eu enxergo isso muito bem. Eu consigo delimitar quando é uma como é outra. E consigo também entender quando as duas estão juntas. E muitas vezes, a partir da DAI,
se eu não mudo a assistência, se eu não resolvo, se eu não melhoro a assistência, eu tenho um comprometimento que eu evoluo para uma DAI, ou para uma lesão por pressão. Mas, ainda assim, como muitas instituições só tem um indicador de lesão por pressão, na hora que a gente vai abrir esse indicador, eu preciso definir, de fato, o que eu vou colocar ali, né? Sim. Ou se eu abro como DAI ou como lesão por pressão. E aí eu preciso entender como eu enxergo isso. Porque quando a gente estava trabalhando junto, eu lembro que todo mês tinha levantamento de dados, e muitas vezes, quando você ia lá para ver se realmente era um estágio 2 de lesão por pressão, às vezes não era. Uhum. Tinha o componente de pressão? Tinha, mas era só uma DAI. Comprometimento de DAI já com lesão. Então, como que a gente consegue enxergar isso e talvez afastar uma da outra? Eu acho que a gente tem que sempre começar pelas mais fáceis, né? Quando é mais fácil de separar, quando a gente olha para de forma geral, a dermatite, ela é superficial, não tão bem delimitada, então ela tende a ser mais espalhada, com bordas menos delimitadas. E eu sempre brinco que a dermatite, ela não brota na região sacral. Ela começa na região perineal e vai em direção à região sacral e glútea. Se ela brota na região sacral, já não é DAI. Então, acho que eu sempre vou olhando por esse caminho, assim, né? Geralmente, a gente vai pegar perianal, porque para DAI, o fator de risco mais importante é incontinência fecal ou dupla, né? Sim. Então, geralmente, a gente está pensando em diarreia ali naquele quadro clínico. Geralmente, ela vai começar ali na borda anal e indo em direção ao glúteo. Muitas vezes, e aí essa talvez seja uma das diferenças mais fáceis, assim, para lesão por pressão, porque a lesão por pressão, ela vai acontecer mais lá na proeminência, né? Às vezes mais no glúteo, porque é onde tem fricção muito combinada, mas ela não pega só o glúteo, ela vai pegar, não pegaria só sacral. Eu quero falar que ela não pegaria só a área... A DAI não pegaria só a região do glúteo sem pegar a borda anal, porque as fezes não vai sair do ânus e parar no glúteo sem pegar. Tem que pensar caminho, tem que pensar na anatomia, né? Mas posso pensar também que às vezes a gente tem um grande problema, troca de fralda. Então, às vezes é diurese que ficou lá. Muito xixi, sei lá, passou 6 horas só de xixi. Ela tá só molhada de xixi. Que também ela grande problema. E aí espalhou pra fralda toda. Então, a lesão, ela também vai estar em outras áreas, que é assim que a gente consegue enxergar. Mas ela vai estar espalhada. Então, é isso que eu quero dizer. Você consegue ver o caminho da incontinência na fralda, né? Da onde ela começou. Então, a lesão, acho que essa coisa mais delimitada é o primeiro diagnóstico diferencial, né? Tá delimitado... Dificilmente a origem foi incontinência. Talvez tenha incontinência junto, enfim. Mas dificilmente a gente tá falando de só incontinência. Legal. Essa é uma dica na prática, assim. Quando você olha, você pega na borda anal, também tem dermatite, também tem perda de epiderme, você já consegue... Primeiro você já pensa que tem DAI. Talvez não só DAI, mas também tem a DAI. Então acho que esse talvez é uma pensar na anatomia, né? Na anatomia, no caminho ali, né? Aquele efluente saiu e ficou em contato por via como, né? Então, se a gente pensa que só na região mais alta, como que ele foi parar lá, né? Acho que é essa a ideia, né? A origem dele não foi ali, né? Não foi ali. Legal. Então, acho que esse é um exercício que eu sempre faço para olhar, para eu diferenciar na prática uma da outra. E, obviamente, profundidade. Então, na DAI, a gente está falando de uma lesão mais superficial, essa questão das bordas mais ou menos delimitadas, acho que também entra como fator importante. E esse pensamento de que a DAI pode ir evoluindo e tornar-se uma lesão por pressão. Às vezes, essa linha é um pouco tênue. Quando ela deixa de ser DAI... E passou a ser uma lesão por pressão. É complexo, assim, clinicamente, né? Porque você vai olhando, às vezes você até perde o fio da meada. De repente, um dia, passou-se um mês, você fala, nossa, mas isso não é mais DAI. É lesão por pressão, mas eu perdi. Não tem um dia que você acorda e virou, não é mais DAI, é lesão por pressão. Então, é uma coisa da gente ficar se questionando mesmo, né? Será que agora é só umidade mesmo? Às vezes aqueles episódios de evacuação já até passaram. Mas é isso, uma pele desnuda, então perdeu a epiderme,
muito menos tolerância à pressão, fricção e cisalhamento vai haver, né? Então é esse o olhar. O olhar que a gente tem que ter. E muitas vezes a gente está diante de um paciente que tem tudo isso junto, que são todos os fatores de risco para aumentar a incidência de uma lesão por pressão. E a gente precisa pensar o que a gente tem que fazer para evitar que isso aconteça. Muitas vezes, o que a gente encontra? 2 fraldas. Isso é verdade. Né? Para evitar o meu trabalho, vou colocar 2 fraldas, que assim não vaza para outra, dá tempo de eu voltar e trocar. Não troca. Aí nisso, eu já fiz, em um único dia, eu já somei todos os riscos, então eu já tenho o início de uma lesão. E aí, como que eu resolvo isso, né? Porque depois que a lesão está instalada, para você resolver é muito mais difícil do que quando você está prevenindo. O ideal é prevenir, né? É bem complexo, né? A gente vive em um sistema que não é tão simples quanto a gente gostaria, né? Eu brinco que a conta de quem faz a compra de uma fralda ruim, ele não deve imaginar que se ele comprasse uma boa, que a ruim ele tá usando 2, 3. Então, o que ele economiza no preço da fralda ruim, Exatamente. ele gasta no volume de consumo daquela fralda. Mas, exatamente. Porque a fralda pode ser, inclusive, a prevenção. exatamente. Né? Ela vai manter o dispositivo de contenção, né? A fralda é o que faz a diferença ali para dentro. Óbvio, tem outras coisas, o cuidado com a pele, a rotina de troca. Mas uma boa fralda é um meio caminho andado bem significativo. Acho que vocês são... Você é mãe, Maria? Sou. Então, a Carol também, que é mãe, ela sabe bem que Sim. a marca da fralda diz muito sobre o quanto a criança, uma criança rígida, vai ter ou não dermatite. Ainda mais um idoso. Né? Aí a gente pensa isso, atrelado no idoso, com pele frágil, que já tem todo o envelhecimento da pele natural da idade. As comorbidades do paciente, né? E, óbvio, né, a característica das fezes, porque está relacionado com o que come, tem uma série de outros fatores, ao pH gastrointestinal, que já foi exposto a 1000 tipos diferentes de conservantes, e tudo mais. Enfim, a gente tem uma série de fatores que vai contribuir, né? Mas a fralda é um ponto. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito claro para todo mundo é que a gente deveria investir em prevenção. Porque a conta sempre vai ser mais barata. O que parece ser muito barato no início, quando a gente coloca na ponta do lápis, com certeza vai se tornar mais caro. Então, começa pela qualidade da fralda, pelos produtos que a gente usa para proteção. Mas para que a gente consiga demonstrar isso, também não é tão simples, né? Estudo de custo-efetividade. Não é simples, né, gente? Quando a gente pensa, nós enfermeiras, que estamos lá na beira-leito, para parar para conseguir fazer cálculo de custo-efetividade, muitas vezes isso não é real, permite. Né? Não é real. Então, acho que o que a gente precisa fazer? Tentar trazer pessoas para o nosso lado, ferramentas para o nosso lado, às vezes até a própria indústria tem algumas ferramentas de custo-efetividade que pode ajudar. Esse olhar científico para buscar mais reforço, para que a gente consiga melhorar minimamente o que a gente está dentro da nossa governabilidade. Porque, fato tem pacientes de altíssimo risco, que mesmo com uma fralda maravilhosa, mesmo com um protetor cutâneo maravilhoso, ele possivelmente ainda terá complicações na pele, por conta do quadro, né? Paciente anasarcado, paciente com... enfim, com todas aquelas complicações clínicas. As próprias medicações também interferem. Pode acontecer. Mas a grande questão é que muitas vezes no nosso país a gente tem uma limitação de recurso tão grande que mesmo um paciente de baixíssima complexidade desenvolve lesões, inclusive complexas, por conta da qualidade, não é só do cuidado, né? Do material mesmo, né, da estrutura que a gente tem acesso. Acho que esse também é um ponto. Antes se falava muito em lesão por pressão, indicador da falha de assistência de enfermagem, né? Hoje se entende que não é um indicador da assistência de enfermagem, é um indicador do hospital, porque é tudo isso, né? Vem lá de cima, de quem compra, do que compra, do material, do tempo de enfermagem, põe só na enfermagem. Porque às vezes a enfermagem tem até boa vontade, mas não tem tempo. Não tem tempo de voltar para o quarto fazer uma mudança de decúbito, não tem tempo de gerenciar essas trocas de fralda. Lógico, isso você falando numa assistência onde o profissional está com muitos pacientes de alta complexidade. Mas se a gente também for pensar em locais onde você consegue destinar o seu tempo para isso,
a falha também, às vezes, não é só da enfermagem, porque a gente tem falha educacional, né? A gente precisa treinar a nossa equipe, ter o olhar para isso. Não, e outra, acho que é a questão da estrutura, né? Sim. E a estrutura começa com o dimensionamento e vai até a aquisição de materiais, né? Então a gente sabe que tudo isso corrobora. O quão esse colaborador está motivado, reconhecido. Uhum. Eu sempre penso que ninguém sai de casa para fazer um trabalho mal. Não. Mesmo um profissional Que tá revoltado com a vida. não muito bom, assim, que tá revoltado, ele não sai para fazer mal. Não. É que muitas vezes a equação, o resultado da equação Não diz bate. respeito ao que é possível ali, né? Exatamente. Então tem sobrecarga, tem exaustão, tem recursos. E sem contar a vida que segue, né? Os problemas todos que todo mundo tem. Exatamente. Porque a enfermagem, acho que é uma profissão tão digna, porque eu falo, mesmo se a pessoa ela é do mal, ela faz o bem. Porque a gente cuida, né? A gente toca, a gente alivia, a gente leva o benefício, né? Então a nossa profissão é fazer o bem. Sim, tá no cerne, né? É. E eu acho que muitas vezes a gente faz o mal, não intencional. Uhum. O que eu acho que Pelas condições. a gente tem que usar o conhecimento a nosso favor para brigar, para buscar condições melhores de trabalho e de cuidado, né, para os pacientes. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante. Eu acho que conhecimento abre portas. Sim. Então, eu brinco que de tanto reclamar, uma hora vai, né? De tanto cobrar, uma hora as pessoas vão escutar. E eu acho que, às vezes, a gente tem uma tendência, a enfermagem é assim, de resolver problemas, né? Então chama porque quebrou o controle, você me dá aqui esse controle, daqui a pouco você já tá resolvendo o controle. O ar-condicionado, não, mas Ainda existe, ainda continua com essas coisas? Muito. A gente é muito resolutivo, né? Porque acho que a profissão pede isso. Vamos resolver. Só que às vezes a gente resolve e o fato de não. Tem que tratar a causa, né? Tem que tratar a causa, né? A solução não vem, né? Exatamente. Eu acho que muitas coisas no dia a dia a gente acaba indo por essa linha de resolver porque eu quero bem pro paciente. Só que aí você tá sempre resolvendo. Tá demorando falhando. de quem deveria resolver, tá demorando porque ele tem outros chamados, eu vou lá e vou resolver. Mas o que eu deveria de fato estar resolvendo, eu não tô tendo esse olhar porque eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes não dá visibilidade pro problema, né? Então, a fralda é ruim. Mas eu tô sempre resolvendo com 2 fraldas, e aí eu trato a dermatite, eu compro não sei o quê. Dificilmente eu tenho tempo pra parar e fazer uma reclamação, uma... Como é o nome daquele negócio? Uma notificação de ocorrência de que a fralda é ruim. Às vezes o cara que compra, ele nem faz ideia de que é tão ruim, quanto na prática é. Então, acho que a coisa do processo, da estrutura de trabalho, de execução do cuidado, acho que influencia muito. Muito. A gente tem uma tendência a olhar muito para assistência, para pessoa, mas é até desleal, né, com a gente mesma, porque tem muita coisa influenciando ali, né? Mas se a gente fosse parar para olhar só para assistência, eu sou uma enfermeira assistencial, eu tenho lá, 20 pacientes, eu tenho uma equipe reduzida, tá todo mundo cheio de tarefas, eu principalmente mais, né? A gente já foi da assistência, a gente sabe. Mas o que eu costumava falar pro meu colaborador? Eu falava assim, olha, gente, vocês vão entrar no quarto pelo menos umas 3 vezes no dia para medicar, certo? Para medicar, para dar banho. Esse é o momento de você já exercer alguma das práticas que a gente tem de prevenir lesão por pressão. Mudança de decúbito, trocar uma fralda. Eu não posso fazer mais que isso? Não. Então é isso que eu vou fazer. Nesse momento, você vai... Então, eu trabalho... eu tô falando isso num momento onde eu trabalhei 6 horas. Nessas 6 horas, se você entrar 2 ou 3 vezes, você já realizou mais ou menos o que a gente fala da mudança de decúbito. Verdade. Eu consigo melhorar o padrão dos meus pacientes. Eu consigo melhorar a incidência de lesão por pressão. Porque, até porque, assim... lógico, a gente tem várias coisas para melhorar a prevenção, mas eu pensando numa instituição onde eu não tenho curativo de prevenção, eu não tenho espuma de prevenção, eu não tenho um colchão adequado, né? Eu já posso fazer alguma coisa, não é? Isso é fato. Acho que é o começar, né? Com o que a gente tem e ir buscando o que melhore. Eu acho que esse é o ponto, né? E fazendo com o que tem, enquanto não tem algo melhor, e buscando para ter algo melhor. Mas na prática, obviamente que a gente tem influência de tudo, mas lesões de pele relacionadas à assistência estão muito voltadas à assistência, né? Ao cuidado, ao olhar, a forma com que faz. Então, a higienização, você pode ter todos os recursos, mas se a pessoa fizer fricção durante a higienização,
vai causar muito mais dano. Então, acho que esse olhar também é super importante. A higiene, né? é verdade. Até pra gente pensar em dye. Eu vejo muita gente pegar o paninho seco, limpar lá. Seco, né? Seco, então tá fazendo fricção, tô deixando o resto de fluente, aí tô aplicando a pomada, que é uma coisa que eu brigo muito, em excesso, Não que precisa, gruda na né? fralda, Desperdício que é de desperdício recurso. de recursos. Então, assim, a cada 3 dias eu peço uma pomada, eu aplico em excesso, eu mantenho a umidade da fralda, eu não troco a fralda, eu não mudo o decúbito. A soma não pode ser diferente, né? O resultado dar ruim, disso né? Vai dar não ruim. tem muito jeito. É. E acho que esse é o olhar mesmo, sabe, Carol? De o quanto a gente consegue melhorar. E assim, pensar que dá é resultado de um problema que pode ser complexo. Muitas vezes é um paciente que está com uma incontinência fecal grave, urinária, incontinência urinária associada, e considerar, inclusive, recursos, equipe multi, precisa discutir medicamentos que estão prescritos para esse paciente. Às vezes dieta. Às vezes dieta, envolver o nutricionista, envolver o médico. Às vezes a gente tenta resolver tudo, né? E vocês estão falando do ambiente hospitalar, mas existe também o ambiente domiciliar. Verdade. Também. Né? Também. Como é que o cuidador, que muitas vezes nem tem não tem formação, né? Que não tem categoria, vai estar de linha de frente fazendo isso. Então hoje, se você pudesse resumir no melhor cuidado para a gente evitar DAI, evitar lesão por pressão, o que você acha que você conseguiria trazer para os profissionais que estão assistindo, para seja eles em casa, no hospital, a melhor assistência, que a gente possa evitar esse número tão grande, porque hoje a gente sabe que o maior número de lesões que tem dentro de uma instituição é lesão por pressão. Sim. E aí eu posso garantir também que dependendo do tipo de hospital que for, a gente tem muito mais DAI também. E assim, dicas práticas. Na prática, Carol, é a limpeza e a proteção da pele. Acho que esse é o olhar. Então, a pele limpa se a qualidade da fralda não é boa, você vai ter que trocar mais vezes. Se a fralda tem que ficar seca. A fralda tem que ficar seca. Se ela não tem aquela capacidade de gerenciar, ela tem que ficar seca. Eu vou ter que trocar com uma frequência menor. Outro detalhe, falando de fralda, que eu vejo muita gente falar, mas o paciente tá com pouca diurese, tá núrico, e ele tá... Mas ele tá usando para fezes, né? A gente tem ainda um problema de todo mundo usar fralda mesmo sem necessidade. Pode falar depois, porque eu tenho um grande problema quanto a isso. Mas o microclima, né? Não é só porque eu não tenho umidade, mas eu tenho um microclima que vai influenciar. O uso da fralda vai causar oclusão e vai ficar com a pele vai tender a ficar mais úmida, microclima alterado, microclima é a soma de temperatura e umidade. Então, aquecimento já é uma região mais quente, mas vai ficar ainda mais quente e ainda mais fragilizada, tolerando menos força de pressão, fricção e cisalhamento. Mas acho que esse olhar de, assim, tirar a fralda de quem pode tirar, a gente quebrar esse paradigma de que idoso internou, precisa colocar fralda. Até jovem, né? Entrou no hospital, põe fralda. Põe fralda, isso é um problema, né? Pra ver como é um problema. Eu tinha um paciente jovem, acidente de carro, ele tinha lesão por pressão, sonda vesical, colostomia e fralda. Olha só. Eu cheguei e falei, como é cultural, né? Por que essa fralda? Porque colocaram quando chegou tal, e porque vai que vaza o quê? E pode tirar. Pode tirar. E o custo, pensando em custo, né? O custo e o aumento do risco, né? Isso. E você vê a cabeça da pessoa, a partir do momento que você tá com uma fralda, você pensa, eu tô inválido, né? Eu já não sei. Exatamente. Aí o sistema nervoso central já vai emitir, eu não preciso funcionar mesmo, porque eu não, né? E existe até estudos que falam que alguns pacientes idosos, eles internam continentes e eles perdem continência durante a internação. Porque isso, a gente tira a autonomia, a gente já coloca uma... não precisa chamar... eu posso chamar. Não precisa. Eu vou colocar a fralda, faz a fralda e depois eu troco. Aí assim... É bem complexo, né? Complexo. Mas eu acho que assim, pensando em básico de cuidado para prevenção de DAI, é manter a pele limpa e seca. É isso. E água e sabão. Limpar. Sabão é uma das recomendações que precisa ter atenção, né? Para a higienização da pele perineal, o ideal é que a gente evite sabão. Por quê? Uma coisa é você tomar banho, né? Uma vez por dia. Outra coisa é a gente higienizar a região perineal 6, 8, 12 vezes com sabão. Então, uma das recomendações é que, se possível, a gente usasse algum limpador de pele sem sabão. Às vezes, na pediatria, a gente até recomenda usar água sem sabão. Porque é isso, várias trocas, quem tem bebê pequenininho, né, recém-nascido, até é uma tendência, né, usar só água para higienizar a região, né, água morna e limpar. Nem o sabão neutro.
Com frequente não é necessário. Idealmente não usar porque é isso. Entendi. Principalmente quando você troca várias vezes. Aí o ideal é que a literatura fala produtos sem sabão. Ah, tá. Quando é casos mais pontuais, acho que não foge tanto da regra. Mas principalmente nesses episódios muito frequentes de higienização, a recomendação é usar produtos sem sabão. O acamado com fralda, as trocas são frequentes. A limpeza Exatamente, é a limpeza é frequente. Então, uma das alternativas seria higienizar só com água. Então, morninha. Água morna, um pano de limpeza mais macio. Principalmente se a gente não tem episódio de incontinência fecal, não tem fezes, e aí só higienização com água. É uma opção. Hoje a gente tem limpadores específicos para a região perineal, que hoje tem mais de uma empresa fabricando, então o preço já tem reduzido bastante e está associado à redução de dermatite associada à incontinência. Então, mas tem que lembrar que o pilar é manter a pele limpa, seca e hidratada, né? Reparar ali, porque conforme a gente vai higienizando, você vai também agredindo aquela pele. Então, o que a pomada faz? O creme barreira faz? Ele ajuda a restaurar aquela camada da pele que está sendo agredida com as higienizações e com o processo inflamatório. Então, também considerar isso dentro do pacote de cuidados mínimos ali. E considerar tratar a causa. Porque a gente tratar a causa, assim, né? Ou tirar a fralda, ou ver se tem opções de gerenciar a incontinência fecal. Eu ouvi isso uma vez da Vânia Decler na pós, né? A casa de dermatites associada à incontinência de criança, que vinha a fralda desenhada no corpinho da criança. Aí ela falava assim, tratamento, tirar a mãe. Tirar a mãe. Tirar a mãe. Tirar a causa. Tirar a causa. Né? Porque é bem isso. E uma coisa assim, se tá tudo ok, a pele tá íntegra, livre de dermatite, livre de complicações, não precisa colocar produtos. Hipoglose, as pessoas colocam mesmo sem nada. Tem isso também. Não é bem isso. Não é bem isso, assim, pensando no ambiente hospitalar, aí eu não sei muito como, não sou mãe, né, de bebê tem um pouco essa tendência de que não precisa aplicar pomada com toda a frequência. A cultura é passar pomada sempre. Mas em bebê, em recém-nascido, existe até uma recomendação de talvez não, enfim. Dentro do ambiente hospitalar, a nossa recomendação é sempre proteger. Tá? Mesmo com a pele íntegra. Então, usa fralda, vai usar mas proteção. Usando fralda, né? Usando fralda, isso. Aí tem incontinência, usa fralda. Não é óxido de zinco com nistatina. Não é óxido de zinco com nistatina, porque não tem que usar antifúngico se não tem nada, né? Exatamente. E hoje a gente tem algumas outras recomendações um pouco melhores que óxido de zinco. Óxido de zinco, ele já foi... que é o hipoglós, né? É o hipoglós que é antigo. O óxido de zinco, ele não é o vilão, mas ele tende a grudar mais. Então, toda vez que a gente pensar em coisas que precisa trocar muitas vezes, ele acaba ficando... Ele obstrói a capacidade de absorção da fralda. Então, assim, ele hoje já não é mais uma recomendação muito E quando eu te falei boa, de não usar, assim, se o paciente não usa fralda, a criança não usa fralda, não precisa. É isso que eu quis dizer, porque tem essa cultura de seguir usando, tanto na criança quanto no idoso. A pele tá íntegra, a pessoa tá saudável e fica aplicando pomadas. Você impede a fisiologia natural, não precisa. Sim, né? Isso é um fato. Às vezes a região inguinal tem muita dermatite intertriginosa por isso, né? Região inguinal, embaixo das mamas. Uma mulher com mama volumosa, às vezes teve uma dermatite intertriginosa, passou a pomada. Resolveu, às vezes segue passando pomada. E aí o acúmulo de pomada gera umidade e complica. É isso que eu queria falar. E além de fazer a obstrução também das trocas gasosas, né? Sim. Aproveitando que você é maravilhosa para falar sobre isso e eu preciso de ajuda. Uma consulta. Carol. Não, talco. Talco. Como eu vejo gente usando talco. Pra que serve o talco? Eu comprei um talco, caro pra caramba, e traz pra mim. Comprei. Olha, é que a gente não gosta muito de talco, né? Pra não te explicar todos os motivos de não usar um talco, não vamos usar um talco. O problema do talco, Carol, é que quando a gente olha pro talco, aquela apresentação de amido, ela pode ser comida para fungo. Então,
por isso que não é uma boa prática hoje em dia. Tem até Tomara que a minha mãe esteja assistindo esse programa. Tem Os bebês gostam de talco, né? Gosto de talco. Talco e maisena, né? Talco É. maisena. Tem Minha uma mãe adora. publicação da American Nurse Association que eu gosto muito, que ela fala sobre não usar talco, porque isso aumenta a chance de você ter infecção fúngica. Na prática, o que a gente tem, e vai com certeza sua mãe ouvindo isso, ela vai falar, vocês não sabem de nada, que o talco funciona muito bem. Sim, Minha mãe com a maisena. Com a maisena, enfim. Não vamos mexer nela, deixa elas. O que eu falo para as mães? Que quando você usa em casa, em um ambiente controlado, Sim. fora de um monte de fator de risco, é diferente. O que tá fazendo aquela criança não ter assadura não é o talco especificamente. Ele tá fazendo uma barreira de contato, mas ele não tá com múltiplos episódios de incontinência. A mãe tem mais tempo pra trocar a fralda. O menino Tem um fez cuidado todo pingo de diferente. outro ambiente. É outro ambiente, é outro pH de fezes e urina. Então ali, eu nunca vou entrar numa discussão com uma mãe que vai falar que sempre usou maisena. No ambiente hospitalar é diferente. Ele tá provavelmente com antibiótico invadido, muda a comida. Então, começa por aí, né? Aí eu passo uma camada de pomada e eu jogo o talco. Aí eu fecho a fralda. Aí você Aí vira uma pasta papa que eu tenho, muitas vezes, dependendo do tipo de talco, fricção, eu causo lesão, eu causo umidade, aí eu causo comida pra fungo, é tudo isso. Isso. E aí que o hospital não funciona, a enfermagem não funciona, a fralda não é boa, a creme não é bom, só a maisena é boa. E outra coisa, tá? Esses produtos que não são desenvolvidos para tratamento de saúde, eles não deveriam ser utilizados no hospital. Ainda tem isso, né? Você usar um pote de maisena, você não tem nenhum controle microbiológico, você não tem nenhuma técnica para isso. Até o talco, né? Então, é que às vezes, né, você vê a família trazendo material mais... Como que é? Cosmético? Cosmético, né? Mas, por exemplo, maisena é um material, é um ingrediente alimentar. Não poderia estar no quarto sem nenhum controle. Enfim, tem várias coisas. Eu já vi muito. Albumina com óxido de zinco para fazer pastinha. E aí, quando você combina as coisas, você não tem controle. Eu já vi um caso de criança de reação alérgica gravíssima por conta de combinação de albumina com óxido de zinco e óleo de girassol. Ninguém imagina que isso vai acontecer. Mas é que antigamente a gente não tinha acesso a muitos produtos, então eu lembro quando eu entrei na instituição, né, pública, oncológica que eu tava, que a gente usava clara de ovo para dermatite peristoma. E aí eu enxerguei aquilo como não legal e passei a pedir albumina na nutrição. A clara de ovo é rica em albumina. Funcionava, não tinha nada, começou a chegar o pó de albumina vindo da nutrição, enfim. Tudo bem, faz parte isso da evolução há da espécie, 15 anos atrás, 16 anos atrás. Hoje nós temos produtos que a gente não precisa ir atrás, né? Acho que esse é um ponto também, né, Carol? Prática baseada em evidência vem falar um pouco disso, né? Da gente colocar as nossas condutas pautadas em evidência científica. A enfermagem, por que por muitos anos a gente foi visto como curandeiros, como profissionais não científicos? Porque a gente, historicamente, foi resolvendo problemas e que nem sempre foi tão pautado por boas recomendações. Então, acho que agora, a gente tá em 2026, tá na hora da gente ser pautado por ciência. O talco vai fazer mal. Talvez não, mas hoje a gente tem evidência de que tem um produto XPTO, que é a recomendação. E acho que a gente precisa buscar prática baseada em evidência, porque não é assim para todas as outras profissões. Exatamente. Todos os estudos indicam que tal medicamento é primeira linha de tratamento de hipertensão. Você vai continuar mandando o paciente fazer jejum e tomar água com açúcar para tratar a hipertensão? Você não vai, porque agora a gente já tem subsídios para tomar decisões diferentes. Exatamente. Então, acho que esse também é um caminho. Uma coisa é o cuidado empírico em casa. Quando a gente fala de cuidado em pacientes acamados em casa, já é um desafio. E aí você tem que adequar a rotina, a condição financeira, enfim. Mas quando a gente está no hospital, o hospital é um ambiente que deve ser mais controlado. Então, aqui a gente tem que prezar por prática baseada em evidência. A gente está dentro, está prestando cuidado por profissionais que devem ser baseados em evidência, né? A gente não está
uma coisa é um Machismo. cuidador, né? Sim. A sua mãe colocar lá o talco, colocar lá a maisena no Caetano. Exatamente. Você não vai brigar com ela, mas tá na sua casa. Agora, dentro do ambiente hospitalar, o que acontecer de qualquer complicação é nossa responsabilidade. E nós estamos exercendo uma prática profissional. Não tô exercendo a maternidade no hospital. Eu tô exercendo uma profissão. E não é caridade não também. Não é caridade. E para isso a gente tem que ter conhecimento. Então, eu acho que... Eu sempre penso que o conhecimento quebra muros, né? E quebra mitos, derruba mitos. E para isso a gente deve se aproximar do conhecimento e usar ele a nosso favor. Ah, vai ser do dia para outro? Não, nada vai, nada. Não vai, é uma construção. Mas eu acho que o enfermeiro precisa se apoderar disso, né? A gente precisa entender que isso é nossa responsabilidade, que a gente deve brigar em todas as esferas para exercer a enfermagem como ciência e não como prática empírica. Então, eu penso muito nesse caminho. E pensando agora que a gente está indo para o fim, né? Só falar um pouco sobre prevenção de lesão por pressão. A gente falou prevenção de DAI, que também é um fator de risco para lesão por pressão. Então, a gente já tirou um que pode ser um complicador. E para lesão por pressão, não tenho nada. Eu tenho minhas mãos. Vai fazer muita coisa com as suas mãos. Vai fazer muita coisa com as suas mãos. Acho que, só para concluir de DAI, eu acho que reforçar que, óbvio, precisa ter o cuidado com a pele, mas precisa tratar a causa. Então, pensar num paciente não tem como reverter a causa da incontinência urinária no homem. Hoje tem dispositivos externos, a gente tem dispositivos absorventes que são um pouco melhores. Sim. Tem papagaio, caramba, às vezes papagaio faz tanta diferença. Para incontinência a mesma coisa, estimular o paciente a ir ao banheiro, quebrar esse paradigma de que tá no hospital precisa usar fralda, alimentação, olhar para a nutrição como um todo, e tudo isso corrobora com a sua última pergunta, que é com lesão por pressão. Então, é isso. Deixar a pele livre de umidade, gerenciar essas áreas de maior risco, hidratar a pele, manter a pele com produtos adequados, seca, reposicionar o paciente, né? E aí, conforme o risco, conforme o colchão que você tem. Então, tem paciente que tá em uma superfície mais rígida, totalmente imóvel, você vai ter que mudar com mais frequência. O paciente que tem algum nível de mobilidade, você pode estimulá-lo. Porque o grande ponto da pressão é que a gente precisa aliviar esse ponto de pressão. Mesmo em uma pele super tolerante como a sua, Carol, de uma mulher jovem, com pele íntegra, hidratada, enfim, se ela ficar sob pressão por um período prolongado, ela vai desenvolver lesão. Sim. Mas quando a gente pensa numa população idosa, mesmo com um período mais curto, ele pode ter uma lesão catastrófica. Então, gerenciar a pressão e os cuidados gerais para manter essa pele íntegra. Hidratar, proteger, limpar. Então, acho que esses são os principais pontos. Porque, por exemplo, nós que somos jovens, né, saudáveis... A gente tá aqui toda hora, a gente se movimenta, né? Eu mesma. Involuntariamente, porque o nosso corpo não suporta ficar mais de 2 horas na mesma posição. Sim. O paciente idoso, acamado, tal, e o paciente que é acamado, tem as comorbidades, que não faz o movimento voluntário. Então, ele precisa da gente. Do auxílio. Esse é o nosso papel. Né? Então, você não tem como ficar mais de 2 horas, acho que até de preferência menos, porque o corpo não suporta, não tolera, não vai ter irrigação sanguínea e vai ter morte tecidual. Sim. Então, é básico, né? É o que tem que ser feito. Acho que é isso, começa com esse cuidado, né, mais atento. Eu acho que cuidado com a pele, pensando em prevenção, aqui a gente ia falar de DAI, mas é isso, né, lesões evitáveis. As lesões relacionadas à assistência, DAI, lesão por pressão, lesão por fricção, essas lesões evitáveis, evitá-las começa com essa decisão. Eu sempre digo isso, decidir cuidar da pele como um órgão, que ela como o maior órgão do corpo, né? Qual que é o básico? Ela tá seca, ela precisa de hidratação. Ela tá muito úmida, precisa afastar a fonte de umidade. E é olhar para ela e reconhecer o que ela precisa nesse aspecto, né? Porque às vezes a gente ignora os sinais claros do maior órgão do corpo. Então, muitas vezes, uma falência renal, eu preciso de um exame de sangue. Uma falência hepática, eu tô vendo a esclera amarela, mas eu preciso de um exame de sangue. A pele, ela
fala. A E gente tem a falência, olha pra ela. Isso é um outro tema bacana pra gente, a falência da pele, né? Que também é um órgão que como começa. um órgão, né? É um órgão que pode falir. começa a dar falências e dar sinais. Sim. Uma outra coisa que a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Não, dava pra ficar horas. Até eu esqueci de encerrar, eu sempre que encerro. A lesão por pressão, a gente está falando da pressão, do cisalhamento, do atrito, mas existem lesões causadas por patologias. Né, por fragilidade, tem a lesão por úlcera de Kennedy. Então, assim, não é só a pressão, né? Mas isso é um outro capítulo, né? Não, esse fica para outra colega, mas é isso. Quando a gente fala a integridade da pele. Gostei dessa, menina. É proteger a pele, né? Tudo que a gente pode fazer para mantê-la íntegra. Tem coisas que fogem do nosso controle. A gente olhar até para lesão por pressão, tem lesão por pressão inevitável. Tem dermatite associada à incontinência, não se tem esse termo, né, de inevitável, mas que é muito desafiador. Que elas vão prevenir, que elas vão acontecer. Isso. Porque está relacionado ao quadro clínico, né? A complexidade do indivíduo. Um paciente paliativo, por exemplo. Em pacientes que a gente não consegue gerenciar alguma coisa por algum motivo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é esse paciente jovem, colostomizado, sondado, e que ele... Não, eu já tirei a fralda dele e ele faz dermatite. Então. Porque ele sua muito na região. Então, assim, é difícil gerenciar isso. Hoje ele usa colchão pneumático, faz mudança de decúbito, tem dispositivo, e mesmo assim, de vez em quando, ele faz uma dermatite. Mesmo com todo o controle. Acho que esse olhar de cuidado com a pele, né? Acho que isso para todos os enfermeiros, né? A gente tem que promover isso. Esse olhar de integridade da pele. É manter a pele íntegra o máximo possível. Que é a nossa missão, né? Exatamente. E assim, dentro de missão, então, o seu trabalho diferenciado dentro da sua instituição é a pesquisa até também, né? Você faz a prevenção. E não tem, pelo que a gente conversou assim, não tem outros serviços que tem uma profissional especializada com essa missão, né? Com esse trabalho. É isso? Hoje na instituição que eu trabalho, nós somos em 5 e eu fico principalmente com práticas de prevenção. Então, com indicadores, com gestão, projetos de melhoria. Mas eu sou estomaterapeuta. Minha função ali, se precisar trocar um curativo, a gente vai trocar. Mas o meu papel é olhar para a integridade da pele. Seu papel é acabar com a gente. Acabar com o nosso trabalho. Tem que te dar uma má notícia. Não acaba. Depois que eu fui para essa função, o time só cresceu. Então não acaba. Você foi a segunda, já está em 5. Já está em 5. Já Então pensou não que acaba. lindo poder prevenir e impedir tudo isso? Né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas é isso, de pouquinho e com essa mentalidade de que eu posso fazer mesmo nas minhas limitações. Exatamente. E a gente deu as dicas aqui justamente para isso. Foi maravilhoso. E você quer falar um pouquinho da sociedade, das coisas que você faz a mais aí que a Carol citou? Você tem um projeto muito legal que eu participo já há anos e que eu já aprendi muito nesse projeto. E o projeto do Clube Científico, junto com a professora Paula. É um projeto lá da Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Paula idealizou, eu sou parte da comissão lá junto com ela, mas ela é a idealizadora do projeto. Seguem lá no @saelp, que é o projeto de extensão universitária, tá com inscrições abertas. Agora, não sei se estava em janeiro, né? Não sei se já fechou. Eu acho que vai até o final. Mas eu acho que ainda tá aberto, porque a gente ainda não começou o primeiro clube. Se não tiver aberto, vai abrir ainda mais uma repescagem, com certeza, qual coisa perguntar lá. Pode perguntar pra gente que a gente responde. Isso. E a ideia é disseminar a prática baseada em evidência, discutir consensos na enfermagem. Então, quem puder, acho que vale super a pena seguir, aprender mais, né? E se atualizar, porque eu acho que é isso. A gente começa, as mudanças começam com conhecimento, né? A gente vai transformando, acreditando que é possível transformar, e quando a gente não acredita, a gente não consegue. Então, é acreditando que é possível, e aos poucos, com conhecimento, com trabalho, né? E se alguém quiser falar com você, te contratar, tem espaço na sua agenda? Pode, sempre tem. A gente dá um jeitinho. Então, por incrível que pareça, a Aline tem. Eu acho que ela não dorme, não come, vai no banheiro. Não, faço então, tudo um pouquinho, mas a gente organiza. A gente coloca o seu Instagram depois embaixo. Né? Mais alguma coisa? Soubeste como é que é? Não, acho que soubeste, eu faço parte, enfim. Vai ter Congresso Paulista de Estomaterapia em junho. Estou ansiosa. Então, nos vemos lá, cara. Nos vemos lá. Estarei lá. Antes da gente terminar, eu quero que você deixe um recado para os profissionais ou uma frase que seja um impacto para eles. Na verdade, enquanto eu estava falando, eu lembrei muito dessa. Eu gosto de colocar, inclusive, nas minhas aulas, que a prevenção de lesão de pele começa pela decisão de fazer isso, né? Então, eu acho que é isso. A gente entender as lesões
por lesões cutâneas de forma geral como a maior parte das vezes preveníveis e que precisa de uma decisão, acreditar que isso é possível, né? Olhar para a pele como um órgão de fato que precisa de cuidados, tanto para reparação quanto para proteção. Acho que é essa frase que eu deixaria. Ótimo. Quero agradecer o convite, parabenizar pelo canal, Carol e a Maria, obrigada. Obrigada pela minha xícara maravilhosa do Pele em Cena, adorei. O seu próximo episódio você vai ganhar uma boneca. Eu já vou deixar planejado. Marcado. Vamos pensar aqui que a Aline consegue falar de tudo. Só pensa a no gente tema vai e coloca. falar. Isso E aí. falar não é um problema. Exatamente. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua trajetória. A casa é sua, volte sempre. Obrigada pela contribuição, foi maravilhoso. Eu sempre aprendo, não tem jeito. Obrigada, Que bom, Aline. gente. Serena, que bom. linda, maravilhoso. Obrigada. Eu ou você? Não, Você, eu Tá, termino. nós temos um momento do patrocínio. Nós temos uma parceria com a Cuide Prev, que é um e-commerce, onde tem produtos da área da saúde. Quando você tem alguma dúvida, quem responde são enfermeiras especialistas em dermato, para o cliente final. Não é só de curativo, mas também curativo. Vende curativo fracionado, você precisa comprar pequenas unidades. E usando o cupom Pele em Cena tem desconto. Que legal. Legal, né? E, gente, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que a gente só consegue, de fato, trazer muita transformação para a enfermagem, para os nossos pacientes, quando a gente se empodera de conhecimento. E esse canal é para isso. A ideia é que a gente leve conhecimento para todo mundo. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.